Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, eu não sei se todas ouviram o áudio que eu botei agora há pouco lá no grupo. Boa noite. Se você tá assistindo essa gravação, seja bem-vinda. Essa ministração é uma ministração para mulheres, de uma mulher falando de uma mulher específica da Bíblia. E uns anos atrás, eu ministrei sobre essa mulher. Só que, gente, a Bíblia, sabe aquele saco de mágica, assim, que o mágico ele vai tirando coisas e vai tirando um montão de coisas de dentro de um saco? A Bíblia, mal comparando, mas a Bíblia é isso que você vai tirando coisas e sempre tem alguma coisa para tirar. Então, de uma mesma ministração, você tira tantas lições, mas tantas lições, que às vezes, assim, você já se deu conta, assim, que às vezes, nossa, Salmo 23. A gente já conhece de qual é salteado Salmo 23, já ouviu um montão de ministração, mas às vezes você ouve uma ministração que, uau, nunca tinha ouvido falar dessa forma, né? Então Deus sempre tem algo novo. E sempre quando eu vou ministrar, eu peço ao Senhor que seja uma palavra rema, uma palavra fresca, com uma revelação, a palavra da palavra, sabe? Uma palavra que dentro da palavra ele traga exatamente aquilo que a gente precisa aqui agora, hoje. E eu vou ler aqui com você em Gênesis 29. Para quem estava curiosa, qual é essa mulher que eu vou falar? É Lia. Você conhece a história de Lia? E se você conhece, dá um tempinho aí, não vai embora não. Ah, já ouvi muito essa palavra. Não vou, Lia de novo, já ouvi muito essa palavra. Calma aí, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração de uma forma diferente hoje. Primeiro, porque é outra pessoa que vai falar, porque o Espírito Santo quer ministrar outra coisa no seu coração e por vários outros motivos. Então, aguenta aí, porque ele quer falar comigo e com você hoje. E eu vou ler aqui, então, Gênesis 29, um olho no peixe e outro no gato. Eu vou lendo aqui e vou olhando aqui para a tela para ver se tem mais alguém entrando, tá bom, gente? Vocês já estão acostumados, né? Vamos lá. Eu também, Nívia, eu amo ouvir. Eu ia falar Lívia porque é Lia, que eu li aqui, né? Você botou. Eu amo ouvir sobre Lia. A história dela. E tem tanta coisa que eu nem vou falar hoje de todas as lições dessa história, porque tem muita coisa. Vamos lá, Gênesis 29, e eu vou começar a partir do 16, tá? Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha aparência singela, mas Raquel, em outras Bíblias, fala olhos. Tem várias versões tratam de formas diferentes, né? Aqui fala que ela tinha uma aparência singela, uma aparência simples. Mas Raquel era uma mulher muito bonita. Jacó gostou de Raquel e disse: Trabalharei 7 anos para você poder casar para você poder casar-me com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Prefiro dá-la a você a entregá-la a algum homem estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para Labão, para poder casar-se com Raquel. Ele a amava tanto que os 7 anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Labão convidou todo o povo daquele lugar e fez uma grande festa. À noite, vocês imaginam a expectativa de Jacó, né, para poder casar ali com Raquel, né? Trabalhou 7 anos para casar com ela. À noite, Labão entregou a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia, para ser serva dela. Quando amanheceu, Jacó viu que havia dormido com Lia e não com Raquel, com quem ele havia se casado. Por isso, por isso, Jacó disse a Labão: Gente, eu vou fazendo algumas pausas porque eu quero que você imagine aqui. Você imagina, você acabou, você era virgem, imagina que você já casou, agora eu tô falando com quem já casou, né? Ou para quem, né, ainda é virgem, mas você tem lá o sonho de casar com uma pessoa e aí você vai entregar, né, a sua
primeira vez para aquele homem que se tornou seu marido. E aí o seu pai vai e fala, você vai casar com esse aqui, ó. Vai dormir com aquele ali. Esse aqui agora é o seu marido. E aí, quando você acorda de manhã, você escuta isso. O seu novo marido não, o seu marido falando com o seu pai. Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não trabalhei por amor a Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é o costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere terminar essa semana de núpcias e lhe daremos a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim. Jacó concordou. Quando passou aquela semana de festa de casamento, Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu sua serva Bila para que fosse serva de Raquel. Jacó deitou-se com Raquel. Ele a amava mais do que a Lia e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, grave isso. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, seu marido, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição. Agora o meu marido me amará. Lia engravidou novamente, e quando deu à luz, disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu esse filho. Por isso chamou-o de Simeão. Lia engravidou outra vez, terceiro filho, e disse: Dessa vez meu marido se unirá a mim, porque dei-lhe 3 filhos. Por isso o chamou de Levi. Lia engravidou mais uma vez. Lia engravidou mais uma vez. E quando deu à luz um filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Então eu li aqui Gênesis 29, do 16 até o 35. Glória a Deus. Pai, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dê discernimento para ouvir, receber, ser ministrada naquilo que o Senhor deseja, Pai, agora para o nosso coração. Em nome de Jesus. Boa noite, Pati. Boa noite a todas vocês que entraram, que foram entrando. Meninas, eu li aqui Gênesis 29, do 16 ao 35, para quem entrou depois. E é a história de Lia. Lia teve 4 filhos. Ela gerou 4 filhos. E eu não sei se você lembra, mas a mulher que foi desprezada pelo seu marido, a mulher que se sentiu desprezada, ela fez com que a linhagem de Jesus, ela fez parte da linhagem de Jesus, porque Jesus é da linhagem de Lia. Porque o quarto filho de Lia era Judá. Então, daí veio a tribo de Judá. E Jesus era da tribo de Judá. Boa noite, Marília. E muitas vezes a gente olha para uma pessoa improvável assim, que se sente desprezada, e normalmente a pessoa que se sente desprezada, ela até assim anda mais assim, olhando para baixo, ela tem aquela coisa assim de se sentir realmente inferior, menor, né? E eu não sei se tem alguém aqui que nunca se sentiu assim. Se existe alguém aqui que nunca se sentiu desprezada, rejeitada, me conta o segredo. Porque até hoje eu não conheci uma mulher que nunca tenha se sentido desprezada em algum momento da vida, rejeitada em algum momento da vida. Ou seja, essa história é para mim e é para você. A história de Lia é para todas nós. E hoje, essa noite, o Senhor ele quer ministrar o nosso coração sobre a rejeição e sobre o amor dele. O primeiro filho de Lia, com Jacó, o nome dele era Ruben. E aí Lia estava toda empolgada. Não, esse homem, ele vai me amar. Porque, gente, imagina, você tem uma irmã e aí o teu pai vai você na frente, vai, porque tem que ser você. Mas é a tua irmã que é bonitona. O cara quer casar com a tua irmã.
E aí você você é mulher, você tem um sonho de casar. E aí simplesmente aquele homem não te ama. Ama alguém. Ok. Não, eu não tô falando com você. É o telefone sozinho aqui, gente. Ok, ele já ia falar alguma coisa aqui pra mim. O nome do primeiro filho é Ruben. Eis o filho. O significado do nome é eis o filho. Veja, eis o filho. É tipo, olha, eu te dei um filho. Porque naquela época, a mulher que não tinha filho, o marido, ele tinha autorização para abandonar essa mulher. Porque ter um filho era sinônimo da masculinidade do homem, né? Então, quando uma mulher não dava filho para o homem, ele simplesmente poderia rejeitá-la. Então, a Lia estava empolgada. Eu vou dar um filho para ele. E o nome do primeiro filho é Eis o filho. Veja, olha, te dei um filho. Esse é o significado do nome, Ruben. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Jacó permanecia amando Raquel, querendo Raquel. Segundo filho de Lia, Simeão, que significa o Senhor me ouviu. Aí ela imaginou, não, agora dessa vez vai. Agora o Senhor vai me ouvir. É, né, em algumas versões fala, ele ouviu, outra, o Senhor me ouviu, né? O significado de Simeão. E nada, gente. Segundo filho, e ele permanecia lá apaixonadíssimo por Raquel, dando toda a atenção para Raquel. E Lia se sentindo desprezada. Terceiro filho de Lia. E aí, o que que ela imaginava, né? Agora, três filhos e Raquel nada. Eu vou ler de novo esse versículo aqui, ó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Lia pensou, ele vai me amar. E, ó, agora o terceiro filho, ele vai me amar. E o terceiro filho, ela deu o nome Levi. Levi significa apego, meu coração. Ela falou assim, agora ele vai se apegar a mim. Agora o coração dele vai se apegar a mim. E nada, gente. Nada. Ele permanecia apaixonado por Raquel. Quarto filho. No quarto filho, ela falou: agora. Só que algo aconteceu. Ela parou de precisar depender do amor de Jacó. E ela colocou o nome do quarto filho de Judá, que significa louvarei ao Senhor. Em algumas versões fala motivo de louvor. Ou seja, no quarto filho, ela simplesmente entendeu que o motivo de louvor dela precisava ser o Senhor e não o amor de Jacó. E a história de Lia nos ensina muitas coisas, muitas, assim. Eu não vou falar nem 10% do que a história de Lia nos ensina. Mas, como eu falei, né, um pouquinho, uns minutos atrás, se existe alguma mulher que nunca se sentiu desprezada, rejeitada, me conta como é que foi a tua vida, que realmente, eu vou dizer, o que que aconteceu? Como é que você elevou a sua vida, que você nunca se sentiu assim? Porque eu acho que isso é uma coisa muito feminina, né? Não que o homem não se sinta também, mas a gente a gente se sente muito rejeitada, porque a gente depende do amor de um homem. A gente depende do amor dos pais. E a gente é muito coração, né? Mulher é muito coração. E alguns dos aspectos assim importantes assim da história de Lia, né? Que eu marquei aqui para trazer um pouquinho é que Lia ela estava dependendo da validação de Jacó. Ela estava dependendo de Jacó valorizá-la. Ela estava dependendo de
do amor dele e realmente dessa afeição dele para que ela se sentisse amada e não só amada, alguém com propósito, né? Porque qual é o propósito quando a gente casa? Se sentir amada, né? E o natural que eu tô dizendo, né? Naturalmente a gente quer se sentir amada. E um outro ponto é que a nossa adoração, ela não pode depender das circunstâncias. Simplesmente Lia, ela louvou no quarto filho. Ela entendeu no quarto filho que ela precisava entregar a adoração dela. O motivo de louvor dela precisava ser Deus. E, gente, eu não sei se você tem uma opinião diferente da minha, mas tem muita gente que fala assim, é, ai, a pessoa só começa a agradecer, ela se aproxima de Deus quando é muito fácil se aproximar de Deus quando tá tudo bem. Eu não concordo com essa afirmação. Não é fácil se aproximar de Deus quando tá tudo bem, né? Porque quando tá tudo bem, a gente acaba esquecendo que existe um Deus ali que tá cuidando de tudo e que existe um Deus que é o centro da minha vida. Tá tudo bem, tá tudo fluindo bem. Agora, quando tá tudo mal, a gente corre para Deus, né? Só que muitas vezes a gente vai para Deus só ali levando as nossas dores, as nossas reclamações, mas e o nosso louvor? E a nossa adoração? E a nossa gratidão? No meio do problema? Não. Sabe quando a gente tem um dia muito corrido? Assim, quando a gente. Eu vou dar um exemplo. Dar um exemplo assim que eu acho que. Porque eu não tô falando só de correria, eu tô falando de problemas. Sabe quando a gente está enfrentando uma situação assim de que, nossa, eu tive que resolver uma série de problemas difíceis. Eu não tenho. Agora eu não consigo pensar em nada. Você acha que eu vou louvar a Deus nesse momento? Não consigo pensar em nada. E é exatamente nesse momento que a gente precisa louvar a Deus, que a gente precisa render a nossa adoração. A gente não pode esperar o problema acabar para adorar a Deus, para louvar a Deus. Porque é exatamente a adoração, o louvor, a gratidão, uma arma de guerra. E é tudo que o inimigo quer que a gente esqueça mesmo. Que o louvor, a adoração é uma arma de guerra. Gente, e é tão profundo isso que quando Lia simplesmente entregou louvor ao Senhor no quarto filho, ela colocou o nome do quarto filho de Louvarei ao Senhor, Judá, louvarei ao Senhor, motivo de louvor. Quando ela entendeu, sabe, caiu a ficha dela. Sabe qual é o final da história de Lia e Jacó? Jacó quer ser enterrado ao lado de Lia e não de Raquel. Esse é o final da história. Então, o que que você acha? Valeu a pena? Era o contexto dela, né, gente? Eu não tô falando assim, ó, você tá namorando com uma pessoa, você vai ficar se humilhando para essa pessoa. Não tô falando sobre isso, mas se eu estou num, se eu estou no meu casamento, independente da situação, não tô falando só de casamento aqui, gente, de relacionamento. Tô falando de situações da vida. Eu não posso esperar o problema acabar pra. Agora dá pra adorar, pra louvar a Deus. Ou depois que eu tenho a solução do problema. Perceba que Lia não esperou Jacó amá-la para ela louvar o Senhor. Aqui no quarto filho, ela entendeu que ela errou até então e ela precisava entregar louvor ao Senhor. E ela louvou ao Senhor. Ela não esperou o problema acabar. Ela não esperou o milagre chegar, né? E algumas coisas que a gente vê aqui na história de Lia, e aí agora vou colocar Lia, Raquel e Jacó, a gente percebe rejeição, a gente percebe comparação,
a gente percebe a insatisfação, a amargura, abandono. Talvez você não tenha passado por todas essas 5 coisas aqui que eu falei, mas pelo menos uma delas você já deve ter passado. Não se sentir amada, se sentir rejeitada, abandonada, é, entrar num estado de comparação com as pessoas. Agora eu não estou falando exatamente de, não é a mesma situação, né, Li e Raquel. Agora, com as pessoas na internet, com uma prima, com uma irmã, com uma amiga. Nossa, a- eu, por que que, por que que o meu marido não me trata assim também? Por que que o meu pastor tá agindo assim com essa pessoa e comigo não? Sabe? São várias situações. Aqui o exemplo de Lia é um exemplo de casamento, mas isso se aplica para nossos relacionamentos, para nossa vida, né? Insatisfação, a gente não está satisfeita com aquilo que Deus já está fazendo, né? Porque realmente, se você for parar para pensar na história, né? Jacó estava ali realmente querendo casar com Raquel. Ele trabalhou para casar com Raquel e foi enganado ali por Labão. Então, assim, ele não era o culpado da história. Tudo bem que, né, a gente coloca nos dias de hoje, né? Ele tinha que tratar bem a mulher dele e tal. A gente não tem todos os detalhes ali, mas a Bíblia diz que ele desprezava. Lia era desprezada por Jacó, né? E essas dores, assim, a rejeição, o, o abandono, a, essas marcas, assim, de relacionamentos ou de uma paternidade que não é saudável na nossa vida, isso tudo gera amargura dentro de nós, né? E gera essa raiz de amargura. E sabe que é uma coisa assim que... Imagina uma árvore bem assim, bem antiga, e aquela árvore bem grandona. E você já viu assim a raiz de uma árvore grandona assim, ela vai se espalhando assim, quando ela tá até no meio das ruas, ali do asfalto, chega a quebrar o asfalto, a raiz assim, ela vai indo para outros lugares assim, né? Ela vai aumentando. E a amargura vai gerando isso na gente, né? Ela vai gerando ela vai, esqueci a palavra, ela vai, ela vai indo para várias áreas na nossa vida, né? Ela vai sendo realmente, ela vai espirrando para tudo quanto é lado. Não é a melhor palavra, mas vocês entenderam, né? Ela vai espirrando para tudo quanto é lado. E como eu falei, eu não sei. Depois, se você quiser, se você puder, me coloca aqui nos comentários, né? Ou depois na hora que eu abrir aqui para todo mundo falar, quem quiser falar alguma coisa. Mas se você nunca se sentiu desprezada, se você nunca se sentiu abandonada por alguém, glória a Deus pela sua vida, né? Mas essa é uma marca que muda a nossa forma de ver as coisas, muda a nossa forma de enxergar a vida, sabe? Uma pessoa que é rejeitada, ela, ela se vê menor, ela anda de cabeça baixa, ela tem complexo de inferioridade, ela não se sente amada por ninguém, não se sente valorizada. E ela tem uma dívida que ela precisa cobrar para alguém. E eu queria agora que você percebesse. Agora, esquece Lia, esquece Raquel, esquece Jacó. Agora, olha para a sua vida. Alguma dessas dores do abandono, da rejeição, da comparação, da insatisfação, alguma dor
que você tem há poucos anos, há muitos anos, alguma dor fez com que você vai entender o que eu quero dizer. Uma característica da pessoa que se sente rejeitada, agora você precisa colocar lupa. Vocês já ouviram em algum momento eu falando de colocar lupa? Sondar o nosso coração, a gente não consegue sozinho. A gente precisa colocar uma lupa e chamar o Espírito Santo para fazer com a gente, porque a nossa observação ela é rasa. A gente ainda se acha boazinha, ou o cocô do bandido do cavalo, né? E só o Espírito Santo mostra pra gente exatamente quem nós somos. Então agora você precisa dessa lupa. Você e o Espírito Santo olhando junto e ele te falando. Eu vou dar exemplos, tá? Às vezes eu me senti tão rejeitada na minha infância pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu irmão, por uma prima, pelos meus tios, meus avós, quem me criou, um tio, uma tia, enfim. Que eu cresci com uma necessidade de aprovação, de validação das pessoas e que a primeira pessoa que aparece perto de mim me dando um pouco de atenção, eu coloco toda a atenção para ela. E aí eu entrego uma promissória para ver se ela paga essa dívida que deixaram para mim. Porque a rejeição, alguém que te rejeitou, é como se essa pessoa ela tivesse te devendo alguma coisa que você não recebeu. Você não recebeu amor. Então, o que que você faz? Você carrega essa promissória para todos os lados. Promissória, uma dívida, para todos os lados. Aí, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aí eu tô aqui, sou super amiga da Nívia, sou tudo ótimo, maravilhoso. Conheci a Nívia, sabe assim, a gente acabou de conhecer, eu falei assim, nossa, é amizade, assim, aquela amizade que parece que eu conheço ela há anos. Você tá tão carente que qualquer amizade, você precisa caber nela. Você até fala que começou a gostar de açaí, que você acha que tem gosto de terra, só porque sua amiga é o passeio que ela mais gosta, tomar açaí. Ou um relacionamento. E aí eu cheguei com essa minha dívida aqui, eu tive esse problema com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu tio, com alguém. Tô com essa dívida aqui na mão, e aí eu conheci a Nívia, minha super amiga agora. Tipo assim, acabei de conhecer ela, já é minha super amiga. Por quê? Eu preciso. Alguém me deu um pouquinho de atenção? Eu preciso. E aí eu coloco toda a minha atenção. Aí eu mando mensagem pra Nívia, a Nívia não me responde assim, ó, em 2 minutos, eu já me sinto desprezada. E aí, criei um pouquinho de intimidade com a Nívia, eu já começo a cobrar a Nívia. Por que que a Nívia, poxa. E aí, às vezes, tem algumas pessoas até que colocam pra fora, assim. Nossa, mas você nunca. Tá acontecendo algum problema? Você nunca me responde no WhatsApp rápido. Ou qualquer coisa, gente. Assim, tô dando exemplo de WhatsApp rápido, mas você se sente rejeitada porque alguém demorou para te responder, ou porque alguém não te respondeu naquele dia. E aí eu pego essa promissória, essa dívida, e eu entrego pra Nívia. E a Nívia, sabe o que que acontece? A Nívia, às vezes, por compaixão, porque assim, ó, a tendência é alguém que tem esse buraco no peito, dessa rejeição e que tem essa promissória, essa dívida para ser cobrada, a tendência é sufocar alguém que dá um pouquinho de atenção. E aí a gente sufoca essa pessoa. E aí quando a gente sufoca essa pessoa, simplesmente essa pessoa ou ela vai embora. E aí você se sente desprezada de novo, ou então essa pessoa fica por pena. Ou porque ela é até uma amizade verdadeira. Sabe assim, uma pessoa de Deus. Ou porque ela realmente é de Deus e ela olhou assim, ela precisa de ajuda. E às vezes, assim, eu vou dar um exemplo, outro exemplo aqui. Aí eu tô aqui, nível a gente é super amiga, e aí eu tô me sentindo mal num dia, assim, eu tô me sentindo mal. E aí eu mando mensagem pra Nívia, e a Nívia tá aqui, ó, gente.
Ela passou 2 horas no telefone comigo, conversando comigo, 2 horas. E aí, amiga, tá tudo bem? Ela me perguntou, e aí, já tá melhor? Desliga a ligação, já tá melhor? Ai, tô tentando e tal. Ficou 2 horas no telefone e ainda não foi suficiente. Ela ainda tá precisando ali de afeto, de atenção. E a Nívia tá ali, ó, respondendo, mandando mensagem pra ela, respondendo, respondendo, respondendo. E nada dela se sentir completa. Sabe por quê? Porque não é suficiente. Nenhuma amizade humana, nenhum relacionamento humano pode tapar isso. Então, por mais que a Nívia responda de imediato uma mensagem, que ela fique respondendo todas as mensagens, seja a melhor amiga do mundo, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Eu sempre vou achar que tem alguma coisa faltando. A dívida não vai ser paga pela Nívia. A promissória já foi paga. A dívida já foi paga. Ana, se já foi paga, por que que eu ainda me sinto assim? Por que que a gente ainda sente esse vazio? Por que que a gente ainda sente esse buraco? E eu dei exemplo aqui de amizade, gente. Mas eu já vou responder essa pergunta, tá? Por quê? Mas o Espírito Santo tá querendo que eu dê outro exemplo aqui. O seu marido. A gente sabe, né, gente? Mulher fala muito, né? A gente sabe. Tem umas que falam mais, tipo eu. Mas mulher fala muito já, naturalmente. E aí, o coitado trabalhou. Não tô falando que ele é um anjo, não, tá? Mas o coitado chegou do trabalho. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Ouviu reclamação do chefe. E aí chega em casa e você blá 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 blá, solta não sei quantas mil palavras lá que você tem a necessidade de falar. Tudo certo? Isso aí faz parte do nosso, da nossa biologia, da nossa, né, do nosso corpo, da nossa mente. A mulher fala mais que o homem, mas você nunca se sente satisfeita pela atenção que o seu marido dá. E você nunca vai se sentir. Eu não tô jogando praga no gente. Eu tô falando porque é a realidade. Você nunca vai se sentir satisfeita por isso. Enquanto você colocar essa necessidade no marido, na amiga, na mãe, no pai, em pessoas, em humanos, no cachorro, no gato, não é preenchida, não é satisfeita. Lia entendeu isso. E Lia louvou ao Senhor. Antes do milagre acontecer. Lia se sentiu amada por Deus. Ela foi preenchida por Deus. E essa é a resposta. Por que que eu ainda me sinto com esse buraco? Ana, mas eu tenho anos de igreja. Ana, mas eu tenho anos que eu já entrego isso para Deus. Mas você tem noção quanto tempo você viveu com esse buraco? E você só. E não é assim, então demora anos para resolver? Não. Não quer dizer que demora anos para resolver. Às vezes, demora anos para você entender. Mas quando você entende, é assim. Quando você entende, é rápido o processo. Só que é um processo até você estar preparada para ouvir as verdades de Deus, né? Que às vezes a gente acha que a gente escuta uma palavra de alguém e a gente, nossa, né? Essa pessoa vai sem dó e sem piedade, né? Mas imagina Deus quando ele vai falar sobre esse assunto tão dolorido. Ele não vai com o pé na porta. Não, não vai. Então é exatamente por isso que às vezes demora um pouco, porque é um processo que ele precisa te ver preparada para ouvir. Então ele prepara o teu coração, ele prepara o terreno para que eu e você é, receba de uma forma que realmente vai encaixar, né? Que vai fazer sentido ali. Gente, eu fiz 4 anotaçõezinhas ali.
Nem sabia que ele ia trazer para esse lado aqui. Glória a Deus. Mas assim, não tinha surpresa que ele ia fazer uma coisa assim nesse sentido, porque ele, ele é maravilhoso, né? Mas eu queria te convidar a olhar para o teu processo, olhar para esses buracos que você identificou enquanto eu estava falando, nas amizades, que você tentou colocar. Sabe por que você se feriu com o pastor da sua igreja? Sabe por que que você se feriu com o líder, com a sua líder, com o seu líder? Porque você tentou cobrar a dívida dele também. Sabe por que você se fere com qualquer pessoa? Porque você tenta cobrar a dívida dessas pessoas. E é por isso que a gente fica tão ofendida com as coisas, por isso que a gente fica tão ferida. Porque a gente pensa nessa situação, nesse exemplo que eu dei. Eu fui com tudo pra cima da Nívia, uma nova amiga. Agora ela não vai me deixar, ela vai me amar, ela vai me valorizar, ela vai me dar atenção, ela vai realmente me chamar de amiga. E aí eu vou com tudo pra cima dela, sufocando ela com meu tempo, com tudo. Eita, meu Jesus, tá bom, Deus. E aí, gente, oh Deus. E aí eu dou um montão de presente pra ela, pra ver se ela me ama. Eu faço um montão de favor pra ela, pra ver se ela me ama. Não briga comigo, não, gente. É Deus que tá pedindo pra eu falar isso. Eu faço um montão de coisa para me sentir amada pela Nívia, pelo pastor da minha igreja. Responde na sua cabeça. Para que você quer servir na igreja? Para que às vezes você quer presentear alguém? Não tô te acusando, não tô te condenando. Tô falando pra gente pensar. Pensa se às vezes não tem um pezinho no querer agradar para me sentir amada por aquela pessoa. Pensa, para ser especial para aquela pessoa, para ser boazinha para aquela pessoa. E às vezes a gente está servindo na igreja para ser especial para as pessoas, para o pastor olhar para mim e falar assim: Uau, serva boa e fiel. Só que quem fala isso é Jesus. E aí eu aceito todas as escalas da igreja, mesmo tendo aniversário do meu filho, marido, irmão, cunhado, eu aceito fazer tudo. Eu não consigo dizer não para ninguém, porque eu preciso ser amada pelas pessoas. Eu preciso ser especial para as pessoas. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, obrigada por essa cura. Obrigada, Pai. E aí a resposta, que não é minha. Não sou eu que tenho a resposta. É a Bíblia que tem a resposta. Qual foi a cura de Lia da rejeição? Ela louvou o Senhor porque ela foi amada por Ele. Ela se sentiu amada por Ele. Ana, e como é que eu faço então se eu estou anos na igreja e eu ainda não me senti amada por Deus assim? Eu sei que eu sou amada, mas eu sei, mas eu não estou sentindo. Eu sei, mas não sei. Eu sei, mas não estou vendo. Fala com ele isso. Fala com ele isso. Não é pecado, não, gente. Não é ser ingrata, não. Porque ele sabe. Não adianta você fingir que é outra coisa. Porque ele sabe que você não se sente amada por ele. Então, o que a gente precisa fazer? Rasgar o coração para ele. Você já rasgou uma vez? Só permanece nesse processo. Não finge que sabe que é para ele. Para você
Não, eu sei que eu só vou viver o processo diferente se essa parte aí já estiver resolvida. Aí a gente finge que já tá tudo certo. Só que pra ele a gente não finge, né, gente? A gente não muda de fase no videogame até essa fase estar concluída. E ele sabe quando a fase não está concluída. Então, eu fluo no meu propósito, eu transpareço que a minha identidade está firmada naturalmente. Quando esse amor tá. Não vou dizer que às vezes não vem uma mentirinha na nossa cabeça da gente. Nossa, hoje eu tô me sentindo zero amada. Pronto, vai de novo para Deus. Deus, hoje eu não sei o que tá acontecendo, não. Acho que eu acreditei em umas mentiras aqui. O inimigo tá meio que tentando me dizer aqui que eu fui desprezada hoje. A cura da rejeição a gente encontra em Deus. Indo para Deus, rasgando o coração para Deus. Deus, eu fui quebrada aqui. Eu fui quebrada desde a minha infância. Eu precisava receber esse amor aqui. Eu anotei no caderninho o nome de todo mundo que não me deu amor. E eu tô aqui, ó, com essa dívida aqui para ser cobrada. E eu entreguei para uma amiga, para um amigo, para o meu marido, para minha irmã, para o meu líder da igreja, para o meu pastor. E as pessoas estão me decepcionando. Sabe por que você se sente tão decepcionada com todo mundo? Muito mais. Aí às vezes alguém, você escuta, não sei se alguma amiga de verdade já olhou pra você e falou assim, amiga, acho que você tá exagerando um pouco em alguma coisa. Se você não tem essa amiga, tem essa amiga. Você tem que ter essa amiga. Eu acho que você tá um pouquinho exagerada nisso aí, tá? Porque às vezes você tá exagerando muito, sabe por quê? Porque isso é muito pesado pra você. Porque isso que o pastor falou doeu tanto. Porque não é só o que o pastor falou. É alguém que você estava esperando, que você colocou a dívida para ele pagar e ele não pagou. Pelo contrário, a dívida aumentou. Porque ele falou assim: minha irmã, não sei, faz o que você quiser. Não, sei lá, não sei. Qualquer coisa que o pastor tenha te falado que te magoou, sabe? Porque ele é homem, ele é pessoa também. Ele pode fazer alguma coisa errada também, né? E aí a gente fica esperando a perfeição de todas essas pessoas que a gente entrega essa promissória para ela pagar e ela não vai acontecer. E às vezes ainda acontece de piorar mesmo, porque aí a pessoa vai dizer assim: gente, a que grude é esse? Eu falei o dia inteiro e ela ainda tá querendo falar, até cuspir. E ela ainda tá querendo falar. Meu Deus, mas que grude. Eu não é muita cobrança essa pessoa. Não. E aí, gente, a cura disso, como eu falei, é ir até Deus e falar: Deus, eu, eu não sei nem como é todas os pontos que eu anotei, Deus. Eu nem sei nem todos os pontos que eu tenho de rejeição que eu tive na minha vida, porque todo mundo me rejeitou. Porque isso aí, gente, é uma bola de neve. Se você foi rejeitada lá na infância, aí você tenta cobrar a dívida de outra pessoa, a outra pessoa também sai de perto porque você tá grudenta demais, porque você sufoca demais. Não sei se eu tô falando isso só pra mim. Não sei se eu tô falando isso, só eu vivi isso aí. Mas, se você viveu também, ou se você está vivendo, vai até o teu pai, que não te rejeita e que te escolheu, te amou. E a ele nós devemos o nosso louvor. Quando eu louvo a Deus, o que que eu estou dizendo? O que que é o louvor? O que que é louvar a Deus? Agora eu não estou falando conceito de louvor, não, né? Mas o que que é? O que que eu estou louvando a Deus? Eu estou engrandecendo, eu estou agradecendo, eu tô tributando alguma coisa a Ele, exaltando a Ele por quem Ele é. Então eu recebi quem Ele é em mim. E esse receber quem Deus é em nós é ir aprendendo dele e recebendo esse amor. Receber o amor de Deus de verdade não é assim, quando a gente se sente rejeitado. Então, para que eu resolva isso, eu preciso realmente abrir o meu coração para Deus e falar: Deus, ele já sabe. Sim, ele já sabe. Então, para que que eu vou ter que falar? Você já sabe, né? Que é assim que funciona. A gente tem que falar para ele: Deus,
Eu me senti rejeitada na minha infância. Eu me senti rejeitada pelos meus primos, pelos meus tios, minhas avós, meus pais, meus colegas da escola, faculdade, no cursinho, na igreja, na minha casa, os meus maridos. Os meus filhos hoje me rejeitam. Eu me sinto rejeitada pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo meu marido, pela minha amiga. Eu tô me sentindo assim, Deus, rejeitada por todo mundo. Eu já entendi que é você que me valida, que é o, você é o amor que não rejeita, você é o amor que escolhe. E- então, Deus, eu te peço, Pai, eu quero receber, eu quero sentir, eu quero ter. A gente já recebeu muitas provas de amor de Deus, né? Muitas, muitas, e recebe muitas. Mas, Pai, se revela para mim de uma maneira diferente hoje. Se revela para mim de uma maneira diferente. Eu quero sentir o seu amor. Eu quero receber o seu amor na minha carne, na minha mente, nos meus ossos. Eu quero, não quero ter dúvida, eu não quero ter dúvida. Essa é a cura. E sabe o que que é? Sabe o que que é? É muito comum. A gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue receber muitas vezes esse amor, porque a gente não se relaciona. E sabe por... desculpa, não era exatamente isso que eu ia falar. Mas isso também é uma verdade. Mas eu quero dizer, sabe que muitas vezes a gente continua assim, querendo entender, querendo ouvir, e aí às vezes eu quero uma resposta rápida. Desculpa, gente, era isso. É porque eu tava tentando lembrar. Deus falou comigo enquanto eu tava tomando banho. Isso aqui que eu vou falar agora. Ai, meu Deus. Sabe que às vezes assim, ó, eu fico, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu vou falar, conversar com uma amiga para ver se eu me sinto um pouco melhor. Ou qualquer outra coisa, conversar com qualquer outra pessoa para ver se eu me sinto um pouco melhor. Ou assistir um filme na Netflix. Qualquer coisa. Porque isso responde. Isso se relaciona com você. Gente, preste atenção nisso. Isso não é uma coisa assim de outro planeta que eu vou te falar, não. Mas foi uma revelação do Pai. Pode ser simples para você, mas ali uau, eu entendi porque às vezes existe esse bloqueio, né? É uma coisa óbvia que eu vou falar, mas recebe aí no teu espírito. A Netflix, ela te responde logo. Ela te dá dopamina logo. O doce, o... a amizade, você conversando com alguém, a pessoa já te responde, o teu marido, já ou depois, mas enfim. Alguém que você vai conversar, a pessoa te responde. Por que que você não vai a Deus primeiro? Porque você não está ouvindo. Porque esse processo para você está demorando. E quanto menos você faz isso, você vai a Ele, aí você não se relaciona e aí você não ouve. É uma bola de neve. Você não se relaciona, aí você não tenta de novo falar com Ele, e aí você não vai ouvir de novo, porque você nem tenta. E aí por isso que você acha difícil. Aí o que que você vai faz? Você recorre a alguém. Você recorre a falar com alguém. Você depende de ficar bem falando com alguém. E aí ele te chama. É comigo. O negócio é comigo. Vem aqui, fala comigo. Ai, Jesus. Eu anotei uma coisa umas 2 semanas atrás, gente. Olha como Deus é. E agora eu lembro dessa frase. Uma frase só, assim. E agora eu lembrei dessa frase do nada. Agora eu entendi que era pra agora essa frase. Eu só anotei a frase, assim. 2 semanas atrás. Que não é uma frase, assim, ó. Eu não entendi, não tinha entendido para que momento que era para falar isso. Onde Deus queria que eu falasse isso, mas é agora. Aí ele fala assim para você, agora. Papai tá aqui. Vem, filha. Papai tá aqui. Você já ouviu?
Filha, papai tá aqui. Talvez você nunca ouviu isso. Nunca tenha escutado. Filha, papai tá aqui. Talvez isso só tenha sido uma vontade sua. Vendo novela, vendo um filme, ouvindo alguém falar isso. Filha, papai tá aqui. Mas hoje, o meu e o seu pai tá falando, filha, papai tá aqui. Ele abre os braços e fala, filha, papai tá aqui. Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você precisa, você precisa ouvir hoje, filha, papai tá aqui. Precisa, todas nós precisamos. Filha, papai tá aqui. Filha, papai tá aqui. Papai entende. Filha, papai tá aqui, papai tá vendo. Papai tá sentindo essa dor que você sente também. Filha, papai tá aqui. Papai tá vendo que você não tem. Mas fala comigo. Fala pra mim. Não vai buscar alguém. Busca depois. Primeiro você fala comigo. Papai tá aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelas curas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem um propósito com cada palavra dessa, Pai. O Senhor tem algo novo. Hoje a gente está no dia 1º de agosto. E eu quero declarar: você não vai ficar mais um mês. Você não vai chegar até o final do mês com essa mesma sensação, com esse mesmo vazio, com essa mesma necessidade de aprovação, com essa mesma necessidade de validação das pessoas, com esses medos que você tem. Você não vai chegar mais um final de ano colocando no papel os mesmos planos porque você não fez mais um ano alguma coisa que Deus já falou para você fazer e você não está fazendo porque você tem medo. Porque você precisa que alguém, alguma amiga te diga: que maravilhosa essa ideia! Isso, vai, eu vou te ajudar. Eu vou ficar aqui te encorajando. Enquanto isso, o teu pai está dizendo: filha, o pai está querendo que você faça, vai. Papai está aqui do teu lado, vai. Você está querendo ali a ajuda de alguém, a aprovação de alguém, a validação de alguma amiga ou do teu pai terreno, da tua mãe, de uma tia, do seu marido, e o seu marido nem ouve o que você está falando. O som tá baixo? Oh, Jesus. Tá baixo o nível? Não, você tá ouvindo? Deve ser. Aqui tá normal. Ah, não, pode ser que seja o seu. Vivi, eu desliguei ali o som de fundo aqui já. Mas eu acho que eu não tô falando também tão alto, pode ser isso. Mas tenta aumentar um pouquinho aí o teu volume. Amém, tá normal. Eu achei que eu falei, meu Deus, será que elas estavam me ouvindo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquilo que você tá esperando uma aprovação, alguma coisa, né? Uma validação, alguma coisa que você, assim, ó, não tá rompendo porque você tava esperando um ok de alguém dizer pra você assim, não, vai sim, sabe? Aí às vezes você começa uma coisa, eita Jesus. Desculpa, gente, a empolgação. É porque, às vezes, quando é, ele tá falando o tempo todo, mas tem umas coisas que ele quer que eu fale que eu me empolgo porque eu sei que vai destravar coisas. Às vezes você tá começando as coisas e você para os teus projetos porque você não recebe a validação das pessoas. E a única validação que você precisa é, filha, papai tá aqui.
Filha, eu tô amando o que você tá fazendo. Filha, vai, continua. Fui eu que te pedi pra fazer isso. Não tem ninguém ouvindo o que você tá falando? Filha, papai tá aqui. Não tem ninguém vendo o que você tá falando? Filha, papai tá aqui. Obrigada, Jesus. Ai, meu final de semana vai ser. Eu sei que eu vou ouvir testemunhos. Esse mês eu vou ouvir testemunhos. Esse mês eu vou ouvir novos projetos acontecendo, que não são novos, são projetos que já tá aí dentro de você já há um tempo. Eu sei que tem coisas aí dentro de você que precisavam chocar com essa palavra de que papai tá aqui, papai tá vendo o que você tá fazendo, papai ama a sua voz, papai ama ouvir você falar, papai ama o seu tom de voz, a sua maneira de falar, o seu jeitinho, o seu óculos, o seu cabelo, a sua bochecha. Papai ama. Amém. Amém, meninos. Glória a Deus. Agora eu vou parar a gravação aqui e abrir para vocês falarem o que vocês estão sentindo. Por favor, não se acanhem. Eu vou desligar aqui agora.